Muito boa noite, todos sejam bem-vindos, acolhidos nessa aula. Hoje a gente vai dando continuidade ao capítulo 8 do livro A Sublime Oração de Francisco de Assis. A gente vai falar o contraponto do desespero que foi falado na semana passada. Que bom, né? Falar de alguma coisa melhor. E nós vamos falar de nada mais, nada menos do que esperança. Espero que vocês curtam, que vocês aproveitem, que vocês se espelhem e fomentem a esperança de vocês. Vamos lá? Então, a palavra esperança, ela vem do latim spes, que significa confiar, confiança em algo positivo. Quando você sabe que as coisas podem não estar boas, podem não estar positivas, mas que vão ser melhor. E que existe um motivo para aquilo estar passando. É quando você acredita que as coisas, que as situações, que independente do que esteja acontecendo, vai ficar bom, vai ficar bem. É quando você passa do não tenho, do não está, para o ainda não tenho, ainda não está, ainda não consegui, ainda, mas eu tenho a certeza e a confiança de que isso vai se concretizar positivamente. E isso é o sentido pleno de esperança. Na minha opinião, este slide ele é o mais importante para que a gente consiga entender um detalhe muito sutil, mas de fundamental importância sobre esperança. Venham comigo numa historinha. Faz de conta que nesse momento você está dentro de um porão de uma casa. Esse porão é escuro, ele é gelado, ele tem um cheiro ruim e você está completamente sozinho ou sozinha. Então, você olha para cima desse porão e você vê que existe uma abertura ali, existe uma janela que parece, você consegue ter a sensação, você escuta sons, você sente cheiro de que ali, do lado de lá dessa janela, existe uma reunião, uma coisa muito gostosa, uma festa, uma confraternização, amigos, pessoas queridas, e você tem a sensação de que você pode chegar e você deve, você quer atravessar aquela janela e sair daquele porão. Mas para que isso aconteça, você tem que ter o auxílio e a ajuda de uma escada, porque essa janela fica muito alta, você está muito lá embaixo do porão. Então é esse o conceito entre esperança e fé. É como se nós, em algum momento da nossa existência, passássemos por momentos difíceis que beirasse o desespero, como a gente falou na semana passada, mas a gente tem a fé de que isso vai melhorar, de que esse momento vai passar, de que depois dali existe alguma situação, alguma coisa, algum ganho, algum conhecimento positivo. E eu consigo chegar até lá porque eu vejo a janela, eu escuto o barulho da festa, eu sinto o cheiro da festa, eu sei que eu tenho certeza absoluta que se eu conseguir sair desse porão, eu vou alcançar uma coisa, um ambiente, uma situação muito legal, muito positiva para mim. Só que para eu conseguir alcançar essa festa, eu preciso da esperança, que é a minha escada. Então, esse é o conceito bacana. A esperança, ela está intimamente relacionada à fé. Na verdade, a esperança, ela tem a sua origem na fé, porque eu só tenho a finalidade de existir essa escada porque eu tenho uma janela para depois do porão. Porque eu acredito que existe algo positivo para depois do porão. Então, a minha janela, eu acreditar que existe algo melhor, que existe alguma coisa positiva, isso é a minha fé. Mas para eu alcançar essa fé, eu preciso ter a esperança ativa. Então, a esperança, ela está associada a essa entrega espiritual à vida.
a essa conexão de acreditar que algo positivo está para acontecer, vai acontecer, tem um propósito, eu vou conseguir, eu vou obter os meus objetivos de felicidade, de realização. E aí, nesse sentido, eu me torno co-criador do meu próprio destino. Olha que interessante esse conceito. Esse termo co-criador, co-criação, ele está em moda agora, está em voga. O que quer dizer co-criador? O criador é Deus, mas eu sou co-criador, eu crio junto, eu sou um coadjuvante, eu sou um ator coadjuvante na cena da minha vida. Eu consigo modificar através da utilização sábia e oportuna do meu livre-arbítrio, eu consigo alterar o meu destino. Então isso me dá uma responsabilidade de que quando eu consigo exercer a fé e a esperança, eu utilizando propriamente o meu livre-arbítrio, eu consigo modificar o meu destino, sendo co-criador da minha existência. Isso que é essa entrega espiritual à vida, essa entrega, esse acreditar na vida, esse conceito de estar unido com a vida. E um exemplo bem bacana, embora um pouco pueril entre a fé e a esperança, é uma historinha, né, que a esperança é o estado de espírito que acompanha a fé, que elas são amigas íntimas, né, a fé e a esperança. E a gente poderia pensar entre fé e esperança também, uma outra analogia que facilita a nossa compreensão, entre o Sol e a Lua. Quem emite a luz que reflete na Lua é o Sol. Sem o Sol, a Lua, ela existe, mas ela não brilha. A gente não vai ver a Lua. A gente só consegue ver o reflexo da Lua porque existe a luz do Sol que brilha nela. Sim? Então, a fé, ela é como se fosse o Sol. E a esperança é como se fosse a Lua. Para eu ter esperança, eu tenho que ter fé. Mas para eu alcançar essa fé plena, eu preciso colocar em prática essa esperança. Então, essa analogia, embora um pouco infantil, eu acho que ela ajuda a gente a compreender essa relação entre fé e esperança. Vocês querem ver um outro exemplo bonito entre a relação de esperança e fé? Aconteceu na existência de Jesus aqui na Terra, na passagem de Jesus na Terra e na sua relação com os discípulos. Jesus era a marca da fé. Jesus era detentor de uma fé inabalável. Os discípulos, e a gente vê bastante isso no livro Boa Nova, eles muitas vezes eram fracos de fé. Eles tinham a fé meio abalada, uma fé que às vezes falhava um pouco, mas eles tinham a esperança. A esperança era a característica dos discípulos, a esperança de um mundo amoroso, a esperança da boa nova trazida por Jesus, a esperança de colocar em prática todos aqueles ensinamentos de Jesus. A esperança dos discípulos só existia porque tinha a fé de Jesus. E a fé de Jesus animava a esperança dos discípulos. Então, essa relação entre a fé de Jesus e a esperança dos discípulos, eu acho ela muito bonita. E ela traz um conceito muito interessante nessa coexistência e nessa relação entre esses dois sentimentos. Como uma curiosidade, mas um conceito importante quando a gente atrela a ciência no que a gente está estudando. Porque quando a ciência e o espiritismo andam juntos, eu acho que compactua para que nós consigamos colocar isso melhor e entender melhor o que a gente está estudando. Qual a consequência, qual a repercussão da esperança
nas atividades neurológicas do ser humano? Essa pergunta não é minha, essa pergunta é de um grupo de estudiosos que juntou 230 estudantes do ensino médio e conseguiram mapear, através da ressonância magnética funcional cerebral, quais as características funcionais do cérebro que se alteram nas pessoas que têm a capacidade de esperança. E qual foi o resultado dessa pesquisa? O resultado foi que, nas pessoas que tinham uma capacidade de esperança maior, existia uma produção aumentada de uma atividade metabólica maior num pedacinho do cérebro chamado córtex orbifrontal. E o que caracteriza quando essa estrutura, esse pedacinho do cérebro é estimulado? Caracteriza pela sensação de recompensa, pela sensação de produção de motivação e redução da ansiedade. Então, esse estudo científico, ele é um estudo recente, se eu não me engano, de 3 ou 4 anos atrás, que forneceu a primeira evidência científica comprovada a partir de substratos comprovadamente irreprodutíveis, ou seja, outras pessoas e outros grupos podem fazer a mesma experiência e pode conseguir o mesmo resultado, mostrando que a esperança atuante na vida de um ser humano pode atuar como um papel protetor na atividade cerebral, principalmente diminuindo a ansiedade. Esse filósofo brasileiro conhecido, o Cortella, Mário Sérgio Cortella, ele fala bastante sobre esperança. Ele fala sobre que esperança vem do verbo esperançar, como a gente viu lá na gênese da palavra do latim, que não é o esperar no sentido passivo, de deixar acontecer, mas no sentido de ser ativo para que produza aquilo que a gente deseja. Ele fala bastante sobre esperança, algumas passagens muito bonitas. E a mais bonita delas eu trouxe para vocês e eu gostaria de ler e compartilhar com vocês. Morrer, que me importa? O diabo é deixar de viver. E quando é que você e eu deixamos de viver? Não é quando a gente morre, mas quando a gente vai tendo mortes cotidianas, como a morte da esperança, a morte do afeto. Deixar de viver é quando se perde a capacidade do amor, da empatia, da fraternidade. Tragédia não é quando um homem morre, porém, quando morre a esperança dentro de um homem, quando ele ainda está vivo. Que a vida seja curta, porém, que nunca seja pequena. É fantástica essa passagem porque, filosoficamente, ele fala muito próximo do que em todos os capítulos este livro traz, que é a perda da esperança ou a perda de todos os outros sentimentos abordados na oração de São Francisco como uma desconexão desse sentimento dentro do coração do homem. E agora eu queria pedir a permissão de vocês para tentar alinhavar esse conceito trazido brilhantemente no livro de esperança, fé e desespero para o momento atual que nós vivemos. Porque de que adianta, né? Todo esse estudo, todo esse aprendizado, se a gente não conseguir colocar isso em prática, nos ajudando efetivamente. Então eu vou trazer uma breve reflexão, alguns breves comentários que vão tentar alinhavar desespero e esperança em tempos de pandemia. A gente já sabe, e isso é público e notório, para todo ser que se despertou, para todo ser que é consciente de que a nossa sociedade vive um momento de alta contaminação, desvio e vício. E aí a gente não está falando de vírus, a gente não está falando de nenhuma doença fisiológica e biológica.
a gente está falando de contaminação de egoísmo, de contaminação de materialismo, de desvio de condutas éticas e morais, de desvio da boa nova e do evangelho de Jesus, de vícios do egoísmo e do materialismo. A sociedade, ao longo de milênios, através de uma plantação coletiva de sentimentos e atitudes errôneas e equivocadas, culmina com um período de reajuste necessário e urgente da sua moralidade. Então a gente pode dizer que a pandemia do Covid-19 é uma expiação coletiva, porque nós estamos colhendo coletivamente o que nós certamente plantamos coletivamente, de maneira heterogênea, onde alguns povos e algumas nações têm algumas características específicas nessa colheita, mas de uma maneira coletiva de expiação. A gente nunca pode dizer que a pandemia é uma peste ou é algo, é um castigo trazido por Deus. Isso nunca. A pandemia, ela nada mais é do que o reflexo de uma sociedade altamente doente na sua moralidade. É um reflexo de uma sociedade altamente viciada e contaminada de delitos egóicos, de delitos de falta de ética, e que chega o momento de que é necessário esse resgate. E isso acontece, e qual é a relação disso dos períodos de transição planetária? Uma reflexão característica dos períodos de transição planetária dos mundos. Então nós temos os mundos, toda a transição, né? Então no caso da Terra agora, nós temos os mundos, um mundo de prova e expiação e um mundo de regeneração, e entre um período e outro, porque a evolução não dá saltos, né? A gente não dorme no mundo de expiação e acorda na regeneração, a gente tem um processo evolutivo. Durante esse processo, a gente passa por o que a gente chama de transição entre um e outro. E qual a característica clássica e básica dos mundos de transição, dos períodos de transição? Nós temos características que se mesclam entre os dois mundos. E isso torna a vida neste mundo muito difícil, porque nós temos grupos que vibram energeticamente mais próximos de um lado e grupos que vibram energeticamente mais próximos de outro lado. E nós temos grupos que estão ainda perdidos, mas não existe mais uma homogeneidade na vibração. Então é mais fácil vivenciarmos, se a gente for fazer essa analogia, num mundo homogeneamente primitivo ou de prova e expiação, do que num período de transição, porque essa mescla energética que coabita o orbe terrestre, ela é difícil. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Há alguns séculos atrás, quando alguém dizia: em briga de marido e mulher não se mete a colher. Isso era um conceito praticamente aceito pela grande maioria da população. Então, assim, se existia uma briga entre um marido e uma mulher, entre um homem e uma mulher, entre marido e esposa, ninguém se metia. Então, se o marido queria bater na esposa, se ele queria brigar, e o que queria acontecer ali, o problema era deles. Ninguém metia, ninguém se intervinha nisso, intervia nisso. Isso era o conceito mais arcaico. Hoje em dia, isso praticamente não pode mais. Então, hoje em dia, se a gente vê uma briga de um casal e o homem estiver sendo, ou a mulher, ou independente, quem estiver sendo agressivo e violento com a outra pessoa, a gente tem a obrigação de intervir e de ajudar e auxiliar e interromper aquilo. Então, hoje, algumas pessoas ainda acham que esse conceito de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, algumas pessoas ainda acham, mas é a minoria. A grande maioria pensa que não. E antigamente a minoria achava que tinha que intervir, a maioria achava que tudo bem, que estava de acordo. E vai chegar um momento em que não vai existir mais essa discussão, essa briga entre marido e mulher.
E não vai necessidade. As delegacias da mulher, elas vão ser extintas. Porque não vai precisar ter delegacia para homem, delegacia para mulher. Porque não tem porquê mais existir essa agressão entre homens e mulheres. Os homens não vão ser mais, não agredir mais as mulheres. Então, vocês entendem o período de transição? Então, num momento, todo mundo acha normal, de vez em quando, um homem, se quiser, o marido, se quiser bater na mulher. Isso aí há séculos atrás. Hoje, a maioria já não acha, mas vai chegar um dia em que ninguém vai achar, vai existir, porque não vai existir mais essa violência. Então é isso que a gente entende como um período de transição. Então, a característica típica do período de transição do planeta, infelizmente, ela é de fácil conexão com o desespero. E é por isso que eu quis trazer isso para vocês. Porque o desespero, essa desconexão que a gente falou na aula passada, do nosso eu maior, com o nosso dia a dia, a gente se desconecta com o Deus que habita em nós. Isso, infelizmente, é uma característica dos mundos, das dificuldades inerentes dos mundos dos períodos de transição. E a gente tem que aprender a lidar melhor com isso. Por quê? Porque nós sentimos que alguma coisa está fora de ordem, já que nós não fazemos mais sintonia completa com o período que a Terra está dando a Deus, mas também a gente não comunga plenamente com o período energético de regeneração. Então, quando a gente falou que um grupo, na verdade, um grupo de pessoas, de indivíduos, faz mais conexão com um lado do mundo, com um período de evolução, e o outro grupo com outro período, na verdade, isso acontece dentro de nós mesmos. Dentro de nós existe um pedaço de nós que ainda faz conexão com o mundo primitivo, com o mundo de provas e expiações. E existe um pedaço em nós que já se conecta com o mundo de regeneração. Então, essa separação do joio e do trigo, esse momento de homogeneização energética, ela não acontece só nos indivíduos, mas ela acontece dentro de um indivíduo, que é dentro de nós mesmos. E é por isso que é tão fácil, nos momentos de transição do planeta, os indivíduos se desconectarem de Deus. Porque dentro deles existe uma dualidade energética do que nós vivenciamos agora. Nós já sabemos, através da história, que a Terra passou por crises, principalmente atreladas a pandemias virais, infecciosas e bacterianas, durante vários estágios da sua vida. E em todos esses momentos, pôde-se ver que a população, a sociedade, no pós-problema, né, no caso as pandemias, ou no pós-crise, era uma população extremamente melhorada, com ajustes importantes que se fizeram através do sofrimento. E isso não é uma coisa que eu estou inventando, não. Isso é uma coisa descrita em 1996 pela psicologia moderna, que é chamado de crescimento pós-traumático. Então, a psicologia conclui, através de diversos estudos de campo com pessoas que passaram por problemas estressantes e traumáticos muito fortes, muito agudos, que existem transformações positivas significativas com pessoas, com indivíduos que passaram por processos difíceis agudamente. Então, essa é uma característica na população pós-crise, pós-pandemia. Então, a gente vê também no Evangelho segundo, no livro Céu e Inferno de Kardec, né, do Pentateuco Kardeciano, uma nota que o Herculano Pires fala, muito interessante. A Terra está sofrendo uma crise e crescimento para se tornar um mundo maduro e, portanto, melhor. As desordens atuais que tanto nos assustam são os prenúncios de uma nova ordem que fará a Terra elevar-se na escala dos mundos. Qual é o sentimento que está inundando
esse texto do céu e inferno, dessa nota do Herculano, a fé e a esperança. Esses sentimentos são aqueles que, apesar de estarmos passando problemas difíceis, nós temos exemplos claros e concretos na ciência e na história de que o momento de crise ele serve para reestruturar uma sociedade. E no pós-crise, a sociedade torna-se-á mais madura, mais preparada, mais avançada moralmente falando. A nossa sociedade é como se ela fosse uma madeira que estivesse toda comida, toda carcomida e toda fragilizada na sua estrutura por cupins. Quando a gente tem uma madeira que os cupins entram muito e comem muito da madeira, roem demais, essa madeira perde a sua força e a sua estrutura. E esses cupins que atualmente assolam a nossa sociedade são, sobretudo, o egoísmo, o orgulho e o materialismo. E nisso, o Covid, que é nada mais, nada menos do que a cereja do sorvete, ela é a cereja do bolo, ele não é o contexto energético, ele é uma consequência de tudo que foi plantado coletivamente pela sociedade. E ele consegue trazer-nos para visualizarmos esses cupins mais de perto. É como se fosse uma lupa que trouxesse nos nossos olhos para que nós conseguíssemos enxergar esses cupins, que são pequenos, mas que fazem uma desgraça, um destroço magnífico na estrutura de qualquer sociedade. Então, a pandemia, a gente pode dizer que ela nos obriga a voltarmos para dentro do nosso lar. E aí a gente tem a figura concreta do nosso lar no isolamento social, voltando-se para a estrutura da célula familiar que compõe a sociedade, que é a base da sociedade, e o nosso lar interno, para dentro de nós mesmos. Quem eu sou sem as minhas personas, sem as minhas máscaras. Eu entrando em contato comigo mesmo, não no mundo lá fora, lotado de personalismos, mas aqui dentro de mim mesmo. E olhem que bonito, que prazeroso quando a ciência e o espiritismo andam para e passo. Eu encontrei um livro escrito por uma médica psiquiatra chamada Gilmara Bueno. E o livro chama-se O Impacto da Covid-19, O que se aprender com a pandemia. E olha que interessante o que a ciência fala. A pandemia do Covid-19 tem sido um laboratório de experiências de dor, mas também da resiliência e do emergir da esperança. Então, olha que interessante. A pandemia é um laboratório de experiências de dor, ou seja, é algo sofrido. É pela dor ou pelo amor? É pela dor. Mas também é uma fonte de resiliência e o emergir da esperança. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade de um ser de crescer, de evoluir, apesar e por conta dos desafios. Então, ela é uma fonte de que a humanidade pode crescer através e por conta dos desafios. Então, continuando, sem a esperança não há possibilidade de atravessar esse momento. Adotar as duras medidas sanitárias instituídas, como o isolamento, o distanciamento, o uso de máscaras e outras até. Sem esperança não é possível cruzar o período de privação da socialização, tão fundamental para a existência humana. O ser humano ele é um ser gregário, ele é um ser para conviver em união, em comunidade, no coletivo. Ele não é um ser para viver isolado. Então, os momentos de isolamento, eles são momentos sofridos e a gente pode considerar traumáticos. Mas se a gente consegue entender através da ciência, do crescimento pós-traumático, dos resultados das pandemias e das crises através da história do mundo, a gente reanima a nossa fé e a nossa esperança no mundo verdadeiramente melhor. Não só lá fora, mas dentro da gente mesmo. E quando passa o choque inicial, trazido pelas experiências de desafio,
a gente consegue olhar de uma maneira mais harmônica, mais calma, menos desesperada, mais conectada com a espiritualidade amiga, com a energia que Deus nos criou, para conseguirmos identificar pontos positivos e ferramentas muito importantes e catalisadoras do bem nos momentos de experiências desafio para torná-las experiências aprendizado. Muitas vezes nós não temos a oportunidade de vivenciar tantos gestos de solidariedade, de beneficência, de empatia, de resiliência, de crescimento íntimo, como vivemos nos momentos de dificuldade criados pela pandemia. Meus amigos queridos, chegamos ao final dessa segunda explanação, onde nós abordamos, sobretudo, a importância da esperança e da fé, muito importante nesse momento vivido na atualidade. Que nós tenhamos uma noite abençoada, envolvidos com muita luz, com muita paz, que a espiritualidade amiga esteja sempre ao nosso lado, nos amparando, nos intuindo, nos trazendo conceitos edificantes para concretizarmos positivamente as nossas mudanças interiores necessárias para esse momento. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelo envolvimento. Estejam em paz. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Obrigado, queridos.